Eu já morei em cidade mesmo. Eu morei uns dias na pedra. Aí morei em Pesqueira, morei 12 anos em Pesqueira, né? Morei 12 anos em Pesqueira. De Pesqueira voltei pra pedra de novo. Aí de pedra lá pro sítio passei mais de 12 anos lá na associação. Aí pronto. Depois da associação, aí vim embora pra aqui. Aqui já tá completando uma faixa de, 12, de quase 12 anos. De 10 a 12 anos já. Que eu tô aqui em Garanhuns. Era trupé pra dar em doido. Agora aqui não parava não, viu? Era tupé assim. Aqui na enxada com fé. Ah, é? Batia a enxada numa pedra. Acabava de estar ali não fazia isso aqui, ó. Aí eu estava nas costas aqui, ó. Eu arranquei. Para começar, eu lhe digo, eu me chamo José Belarmino da Silva, apelido Coelho. Hoje, sou conhecido por Coelho do Pife. Então, o meu nascimento foi 1941, 25 de novembro de 1941. Eu nasci. Em 1956, eu comecei uma brincadeira. De pequeno, eu era apaixonado a olhar o conjunto de pífanos nas novenas. Eu pequeno, com 3, 4 anos, eu já entendia de alguma coisa. E eu era apaixonado por aquilo. Aquele som de pífano bonito, som da zabumba, né? Muita gente, né? Era aquela coisa linda. E quando era de manhã, eu amanhecia assim, com aquele som na cabeça. Se cantasse um galho, eu estava ouvindo o som de um pife. Se uma cabra berrasse, eu estava ouvindo o som de um pife. Se uma pessoa gritasse, eu estava ouvindo o som de um pife. E aquilo encausou no meu juízo, né? E aquilo eu me criei com aquilo, né? Aí quando eu estava com 14 anos, 1956, eu estava com 14 anos, aí eu comecei a subiar no bico. Subiando e batendo numa porta de um quarto. Porta de madeira. Pei, 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 pei. Aí juntou-se 2 irmãos meus, aliás, 3 irmãos meus, e encostaram. Um pegou uma peneira, que era de mãe peneirar xerém. O outro pegou, sentou-se encostado à porta, segurou a porta, né? E, e batia com um murro na porta. Bem, 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 bem. E eu subiando no bico. Mas depois eu fiz uma gaita de cano de mamoeiro. Aí fiz aquela gaita e soprava o som, aquele som de gaita, aquele som de pife naquela gaitinha, né? E passava, a gente passava quase a noite todinha naquele barco, aí pô, bu, 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 bu. E pai viu que a gente ia quebrar a porta do quarto. Ele disse, não aguento não, vamos fazer um terno de zabumba.
Lá no Mané Joivino, tem dois rapaz velho, Zé Henrique e Silvério. Aí aqueles que passam aqui pelo sítio, tirando e pedindo esmola, eles têm um tambor que eles fizeram, um barricão de juntar um mantimento. E eles têm esse barrico lá. É um bojo. Aí o pai disse: compadre, o que é que você faz? Como é de você buscar ele? Se eu vou buscar ele. Aí pegou uns 2 litros de farinha, um açúcar, um feijão, uma coisa e tal, botou numa mochila e levou lá para Zé Henrique e Silvério. Chegou lá, disse: Henrique, eu trouxe aqui um mantimento para você, para nós fazer uma troca. Ele disse: sim, que nós vamos fazer essa troca. Aí ele disse: nesse bojo de tambor, nesse barrico, né? Aí ele trocou a farinha, o feijão, o açúcar, naquele barricão. Aí Tijano pegou, botou nas costas, levou. Quando chegou lá em casa, aí pai disse: oxente, compadre, vai dar uns abumbos. Aí ele foi, pegou, cortou a metade e fez ele pequeno. Aí foi no mato, encontrou um oco, de um pau que a gente conhece por pereiro, ele encontrou um oco e deu para ele cortar para fazer a caixinha, né? Aí ele fez a caixa. Nessa ida que ele estava pelo mato caçando esse oco de pau, ele passou numa torceira de bambu e encontrou 2 gumes de bambu seco. Aí trouxe. Quando chegou em casa, aí botou os espeto no fogo e furou aquele cano de bambu, fez 2 pifes, né? Daquele cano de bambu, sem escala, sem nada. Só furou o primeiro furo, furou mais 6, aí furou os 7 furos, né? Então me entregou. Naquilo, quando eu peguei aí, dei a primeira tonalidade no pifinho de bambu, né? Aí comecemos. O meu irmão batia naquela peneira, o outro batia na porta, e eu mais o outro irmão, mais o mais novo que tinha, aí peguemos os pifes. Aí eu fui ensinar ele como era que a gente tocava. Aí eu dizia assim: olha, você faz o seguinte, você fecha esses 4 buracos, que eu vou fechar 2, para dar a igualdade de um som controlado. Primeira e segunda, a primeira e a segunda nota, né? Aí ele fazia, eu fazia. Aí dava aquelas 2 notas como 2 cantadores que canta com 2 vozes. E aí nós começamos. Então o pessoal chegava a dizer assim: compadre Pedro, junta os meninos, vai comer uma galinha lá em casa, vamos rezar um terço. Aí pai juntava a gente ia para aquela casa. Lá a gente ia tocar, e era aquela farra do pessoal, né, com a gente, e a gente tudo pequeno, era a maior admiração, né? E a música que eu comecei a tocar, a primeira música que eu toquei mais o meu irmão, foi essa. Foi a primeira música que eu citei. Esse Zezinho é lindo. Isso é de uma ciranda. Esse Zezinho é lindo, né? E por aí comecemos.
e a gente começando no meio do mundo, aqui na casa do pessoal, tocando a novena, né? E terminou a gente dentro, como se diz, na própria casa que eu me criei, vendo os pifeiros tocar, a gente fiquemos dentro dessa casa, aí a gente toquemos 68 anos nessa casa. Ainda hoje tem lá a casa, é a casa a casa dessa novena, ela está numa idade mais ou menos de 122 anos. É a tradição dessa festa. Hoje, eu mais meu irmão, nós estamos, como se diz, longe um do outro. Eu estou aqui em Garanhuns, né? E ele está em Arco Verde. Aí pronto. Aí dificilmente a gente se encontra para tocar. Hoje eu vivo só, eu vivo somente no treinamento em casa, né? Mas na voz do pífio, aí eu me garanto. Toda a vida me garanti. Porque foi uma coisa que, um dom que Deus me deu, que eu já nasci com ele. Eu não tive professor. O meu professor foi o meu pensamento e meus dedos. Foi o meu professor. Aí era a minha inteligência. Eu tocava, mas o meu irmão, depois passei a tocar mais diversos pifeiros, e andei por muitos cantos tocando muitas novenas, e eu toquei com muitos pifeiros. Hoje, eu tô só. Hoje eu tô só na saudade e, e na benfeitoria que Deus me deu, né? Que foi esse dom de tocar pife. Eu tenho ele e vou levar. Porque até hoje já procurei alguém que queira aprender, mas tá difícil, não tem. E hoje, com o celular, acabou tudo isso. Hoje não existe mais aquela vontade de uma criança tocar uma sanfona, tocar um cavaquinho, tocar uma viola, né? Não tem, porque o celular acabou com tudo isso. Com tudo isso. A criançada só se dá naquilo. Mas eu não esqueço a minha tradição, que a minha tradição é essa, né? É a cultura, né? É a cultura. Aí, então, para isso, eu faço essas peças. Então, são essas coisas que eu faço. Aí é isso com que eu me conformo com a minha idade, que hoje estou com 84 anos, né? Mas vivo, como se diz, dentro desse padrão de vida, da cultura, que é o que a gente sempre conhece, a cultura brasileira, né? Aí eu gosto mesmo, gosto da cultura, né? Aí já toquei em diversos cantos, já toquei mais diversos companheiros, né? Aqueles que eu já toquei com eles, Deus já levou, né? Hoje eu vivo, bem dizer, só eu e meu irmão, porque quando já o companheirismo que a gente tinha, já foram tudo, né? Já foram tudo. Hoje eu me acho eu e meu irmão, de banda de pífano, dentro da região, hoje está se restando eu e ele, eu aqui em Garanhuns, ele em Arco Verde, né? E não tem mais encanto nenhum. Aqui em Garanhuns, segundo eu já vi falar, que diz que no Castanhete tem nos quilombola, diz que tem, mas eu não conheço, né? Eu toquei mais uma banda daqui de Garanhuns, no Recife. Essa banda, ela desapareceu, ela não existe. Toquei com essa banda daqui de Garanhuns, aí com a banda de Serrinha, de Serra Velha de Caruaru,
né? Uma banda de Serra Talhada, uma banda de Afogado da Engazeira, né? E uma banda de Limoeiro do Norte e uma de Pesqueira, e a gente de Arco Verde, né? Isso foi uma tradição que a gente foi no Recife, viu? Isso em 86, se eu não me engano, aconteceu isso. Aí pronto, é de lá pra cá, aí eu venho assim, só, aí aqui acolá uma vez, é que os meninos em Arco Verde, tem um festival, tu pode vir, bora, vamos lá. Aí eu vou, né? Aí nós estamos nessa tradição. A diferença do alumínio para o PVC é porque o alumínio, ele é bem cromado. O PVC, ele é cromado, mas ele é encerado por dentro. Ele não é limpo. Ele não dá tonalidade limpa como dá o alumínio, né? Justamente. Aí eu vou mostrar aqui um negócio diferente aqui, ó, né? Aqui. Eu vou mexer num negócio aqui que depois vou lhe dizer. Aí, vê o som desse aqui. O som desse pifra aqui. Esse pifra aqui, a escala dele, você quer a escala dele? A escala dele é 17 centímetros. É isso aqui, ó. Essa forma, ela tem 17 centímetros. Eu furo 17 centímetros, que eu furo 6 buracos. De cima de 6, pela metade. Aí eu furo 2, para completar os 7, com essa escala aqui. Então, ele dá esse som. Isso é o primeiro som do pife, esse som. Isso é o segundo. Caiu em cima de dó. Aí, esse pife, ele tem uma escala de 17 centímetros, né? Esse daqui, esse é um pife do rei de Maceió. Esse é a tonalidade do chau do peixe do cabo de Maceió, né? Então, esse daqui, o som do PVC, que justamente é o da gaita, que é o direto. Aí é um som mais diferente agora, que sendo um som mais maneiro do que o som do alumínio. Uma forma de descascar. Eita, mas tá na medida mesmo, viu? Mas eu vou comer ela crua mesmo. Tá aqui. Descasco ela. E vou comer ela crua. Cadê? Tem água ali, Jandiel? Tem. Vou lavar ela aqui. E vou entrar com ela no dentro pra você ver. É gostosa demais. Deixa eu lavar ela aqui. Aí, quando o cara tá fazendo farinha, quem nunca trabalhou no casa de farinha, aí pega a crueira e bota assim detrás da orelha, para não se embebedar.
E o rapador de mandioca, dúvida do rapador de mandioca, ele dá rapar a mandioca, mas ele não dá uma dentada na mandioca. E a macaxeira não amaga não. A macaxeira aqui é boa. Eu plantava mandioca, feijão, milho, virimum, tudo. Aí eu tratava sozinho. E tinha lá o de casa, que o de casa é 1,5 hectare, onde eu morava, 1,5 hectare, vivia esse bonito também. E fora, que era as Campinas, era para mais de 2 hectares, que eram as Campinas das vacas. E eu lutava com esse terreno todinho, eu trabalhava nele sozinho. Viu? Trabalhava nele sozinho. E da cultura mesmo, só vivia tudo no limpo. Era mandioca, era milho, era feijão, vivia tudo no limpo. E o de ao redor de casa também não deixava o mato tomar de conta. E era 3 sitinhos que tinha ao redor de casa. Aí pronto, aí a vez que eu vim embora, aí pronto. Hoje você chega lá, você não conhece não, porque o cabra descuidado, o cabra não limpa, o cabra deixou o mato tomar de conta. Acabou-se. Eu criei 8 filhos. Hoje, esses 8 estão me criando. Viu? Esses 8 estão me criando, porque tanto faz eu estar na casa de Wanda, que nem na casa de Eric, que nem na casa de Nando, que nem na casa das meninas, em qualquer um canto que eu chegar mais ali, nós estamos em casa. Viu? Aí não tem esse negócio de quebra-cabeça, não. Hoje eu vivo, como se diz, eu vivo em casa, eu e ela, né? A ele, mais Mariquinha e o filho dela.